Então, a gente vai estar hoje, no próximo domingo e depois no dia 15, ministrando sobre o assunto igreja. Tá? Nós estaremos falando sobre a igreja, a expressão da glória de Deus. Então, todos lá, Efésios, capítulo 2. Eu tenho visto, não apenas no nosso meio, enquanto Casa Farol, mas na igreja em geral, um desânimo, um abatimento por conta de muitos irmãos, líderes, que têm caído em pecado, que têm feito coisas que desagradam o coração de Deus, que enquanto igreja nós sabemos que não deveria estar acontecendo, e isso traz uma tristeza no nosso coração, obviamente, por ver essas coisas. Mas eu me lembro de um livro muito bom, inclusive se vocês puderem adquirir esse livro, ele é fantástico, do Jeremiah Jones, chama Casa de Glória, né, onde ele vai falar sobre uma visão que ele teve, que foi isso. Acredito que um pouquinho antes da pandemia ele teve essa visão, e ele via o Senhor, um anjo, na verdade, com uma vassoura varrendo a igreja, né? E a palavra que o Senhor trouxe a ele é que nesses últimos dias o Senhor estaria fazendo uma limpa na igreja. Ele estaria de fato tirando a mistura, estaria trazendo para fora os pecados ocultos no meio da igreja, os pecados ocultos no meio da liderança, estaria trazendo o coração dos homens à tona, aquilo que estava escondido estaria vindo à tona, porque o Senhor de fato vai fazer uma purificação, porque Ele está voltando, e Ele está voltando para buscar uma noiva santa, pura, imaculada, e essas coisas não vão mais coadunar no meio do povo de Deus. Então, com isso, a gente viu de 2020, né, até hoje, principalmente agora, 2023 e 2024, né, muitos e muitos homens de Deus, e não apenas do meio carismático, mas principalmente no meio carismático, que é um meio em que a Casa Farol está situada, né? A Casa Farol é uma igreja carismática. Nós não somos uma igreja tradicional, nós não somos uma igreja pentecostal, nós somos uma igreja carismática. Nós acreditamos nos dons do Espírito Santo, mas nós não temos ali a raiz, né, pentecostal como a nossa base, né, das doutrinas mesmo que envolve a igreja pentecostal. Nós somos uma igreja carismática. E principalmente no nosso meio, no meio carismático, é onde houve, assim, pelo menos mais escândalos, né? E isso traz para muitas pessoas, uma repulsa com o próprio mover do Espírito Santo, com os próprios dons do Espírito Santo no meio da igreja, porque muitos homens que foram usados fortemente em dons espirituais, em profecia, palavra de conhecimento, nós vimos esses homens cair, ruir, recentemente até no meio reformado, né, que é um meio assim que nós temos como uma referência de mais centrados, né, mais sérios com a palavra e tudo mais. Nós tivemos um grande expoente agora do meio reformado, depois de 73 anos de idade, ele caiu em adultério, né, e ele confessou para o corpo de liderança, para sua esposa, mas um irmão que foi fiel ali a vida toda e depois, aos 73 anos de idade, caiu, né? Que é uma referência no mundo, e esse irmão caiu, e nós olhamos assim e ficamos decepcionados, né? Eu estava conversando com um amigo um dia desse, ele falou assim, cara, um amigo referência assim também, ele não congrega aqui, mas ele falou assim, cara, eu não sei mais para quem olhar, porque todo lugar que eu olho as pessoas estão caindo, estão decepcionando. E a pergunta que eu fiz para ele foi, meu amigo,
quando foi que você deixou de olhar para Cristo? Quando foi que nós deixamos de olhar para Cristo? Quando que os nossos olhos se voltaram para homens, para pessoas que são falhas, que são totalmente propensas a cair em pecado, e nós colocamos sobre esses homens, até mesmo mulheres, né, aquilo que nós queríamos ser, né? Nós projetamos no outro aquilo que nós queríamos ser, né? E quando a queda vem, isso abala muito a nossa fé, e não deveria abalar a nossa fé, porque os nossos olhos deveriam permanecer naquele que não falha, naquele que não tem pecado algum, daquele que não vacila hora nenhuma. É nele em que os nossos olhos deveria estar. E como consequência disso, dessa decepção que toma, né, o povo de Deus, eu estou vendo aí duas coisas acontecendo, né? Uma é as pessoas abandonarem o que Deus gerou na igreja por meio desses homens e mulheres. Então, o Senhor começa a fazer algo através de homens pecadores. Tá? O Senhor começa a gerar algo através de homens falhos. E nós nos envolvemos com aquilo que o Espírito está gerando na igreja, mas quando esses homens caem, nós temos ojeriza aquilo que foi gerado por esses homens. Né? Nós abandonamos aquilo que o Senhor fez através deles. Tem uma frase em inglês, né, um ditado em inglês que diz assim, eu não vou falar inglês, tá? Mas é um ditado típico dos Estados Unidos, que diz assim: não jogue a água fora com o bebê junto. Não jogue a água suja fora com o bebê junto. Então, quando você está dando banho ali na criança, a água que você está dando banho naquela criança lambuzada, aquela criança suja, aquela água fica naturalmente suja, e você tem que jogar aquela água fora depois. E você não pode jogar o bebê que foi gerado junto com aquela água. Tá? O bebê, ele precisa ser retirado do meio daquela sujeira que ficou a água. E muitas vezes nós estamos jogando a água fora com o bebê junto. Tá? Muitas vezes nós estamos abandonando aquilo que o Senhor está restaurando na igreja, nós estamos abandonando aquilo que o Senhor está gerando na igreja, por causa das decepções que nós vimos em tantos homens e mulheres de Deus. Tá? E nós não podemos abandonar aquilo que o Senhor está gerando no meio da igreja nesse dia. Uma outra postura são pessoas que estão abandonando a própria igreja. Então, tem aquelas pessoas que estão abandonando o que o Senhor está gerando no meio da igreja. Né? Então, por exemplo, a gente vê, desde 1998 até hoje, um movimento de oração muito forte, casa de oração, a oração 24/7, e de repente aquele que era um líder desse movimento, um referencial desse movimento cai, nós simplesmente abrimos mão do que foi gerado. Né? E fala assim, não tem mais negócio de movimento de oração aqui, isso dá em nada, ó, a pessoa que era referência disso, tal, caiu. E nós jogamos a água fora com o bebê junto. Né? Mas, além disso, muitas pessoas, com tantas decepções no meio da igreja, estão abandonando a própria igreja. Estão virando as costas para a igreja, estão indo viver as suas vidas, falam assim, cara, se coloca como se fosse tudo um engano, como se fosse tudo uma mentira, como se fosse tudo uma ilusão, o período em que viveu ali na igreja, e muita gente tem virado as costas e abandonado a fé, justamente porque os seus olhos nunca estiveram em Cristo. Tá? E eu queria, por isso que eu achei importante a gente trabalhar sobre esse tema, sobre a igreja. Então, o texto base, né, que nós vamos trabalhar nesse tempo é Efésios, capítulo 3. Termina no 21, mas a gente vai começar no 14. Tá?
Efésios 3, 14. Você está bem hoje, hein, Concon? Está ótimo aí no slide. Da outra vez ela chegou em casa e falou assim, meu Deus, as pessoas ficam inventando música lá na igreja, aí toda hora eu acho que tem lá no slide, eu vou olhar, não tem, são músicas que as pessoas inventam. Para que inventa tanta música? O inventa tanta música é o espontâneo, né? Aí ela fica caçando ali, ela fala assim, não existe isso aqui. Para que a galera fica inventando tanta música? Hoje você mandou bem demais, não teve tanta invenção de música hoje, né? Músicas que existem. Vamos lá? Efésios 3, verso 14. Por essa razão dobro os meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo Espírito Santo, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. E assim conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus, aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nosso meio. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Então, queridos, a carta aos Efésios, né, inclusive foi essa carta trabalhada aqui no período de tabernáculos. Eu acho que o Senhor está mais do que gritando no nosso meio sobre isso, né, sobre igreja, sobre o que é essa igreja. E toda vez que o Senhor está falando algo, é porque justamente, né, quando a gente vê, por exemplo, em Apocalipse, que ele envia aquelas cartas, ele vai enviar ali aquelas cartas para repreender as igrejas naquilo que as igrejas estavam em falta, não é? Então, se o Senhor está falando com a gente algo, é porque a gente não tem aquele algo que o Senhor está falando. Mas o Senhor está querendo justamente nos alinhar ao seu propósito. E eu creio que sobre Casa Farol, especificamente, que é a igreja que eu olho, né, eu não estou em outros lugares, eu estou na Casa Farol. Eu creio que o Senhor está falando muito sobre isso no nosso meio, né? Justamente não porque nós temos, mas porque há falha em nós sobre isso, né, em relação a isso. E o Senhor está nos convidando a uma restauração de igreja, sobre o que é ser igreja de fato. Então, Paulo ele começa o livro de Efésios falando sobre que o Senhor ele nos tirou das trevas, nos trouxe para o reino do seu Filho amado e nos fez assentar com Ele em lugares celestiais, em Cristo Jesus, à destra de Deus, né? E aí ele fala que é nesse lugar que a igreja está. A igreja age a partir da movimentação nos céus e não de movimentação na terra, né? Mas ela primeiro ocupa os lugares celestiais e aquilo pelo qual ela se movimenta nos céus afeta a terra. E aí Paulo vai falar sobre esse povo que o Senhor comprou especificamente, que não foi apenas os gentios, o povo comprado do Senhor, mas o Senhor também comprou os judeus. E esse povo, judeus e gentios, ele compõe isso que nós chamamos de igreja. Então, igreja, nós não temos como ser igreja sem o elemento
judaico da igreja, tá? Sem reconhecer, sem amar os nossos irmãos judeus, sem orar por eles, porque com eles nós somos uma só família. E aí Paulo vai trabalhar bastante aqui, desde o capítulo 2, meio do capítulo 2 até o final, e do capítulo 3 até o verso 13, ele vai trabalhar sobre isso, sobre a barreira de separação que havia entre nós e o povo judeu, que na cruz, em Cristo, essa barreira de separação se rompeu, e o Senhor começa agora a edificar um novo homem sobre a terra, que é o seu corpo, que é a sua igreja. E esse novo homem sobre a terra é justamente a união de judeus e gentios em Cristo Jesus. E agora, no versículo 14, que é o verso que nós lemos, Paulo vai dizer: por essa causa eu dobro os meus joelhos. É a única vez que Paulo vai falar sobre dobrar os joelhos por uma causa específica. Tá? E qual é essa causa que Paulo dobra o seu joelho, que Paulo tem tanta importância, tem tanta dor no seu coração sobre essa causa, a ponto dele dobrar os seus joelhos e interceder ao Pai por isso, pela igreja. Então Paulo está dobrando os seus joelhos pela igreja, para que ela entre de fato na plenitude daquilo que o Senhor chamou ela a ser. E ele traz algumas verdades aqui na sua intercessão, que ele faz no capítulo 3, do verso 14 ao 21, que nós lemos. Nessa intercessão, ele traz a igreja para a sua realidade, ele traz à igreja a sua identidade, quem a igreja é. E ele começa dizendo, por essa razão eu dobro os meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família no céu e na terra recebe o nome. Então a primeira coisa que Paulo está falando sobre a igreja, que Paulo está revelando a respeito da igreja, é que a igreja é uma família. Tá? Por essa razão eu dobro os meus joelhos, do qual toda a família no céu e na terra recebe o seu nome. Toda a família não inclui apenas os irmãos que estão vivos, mas incluindo aqueles que já foram morar com Cristo Jesus. Ele fala, toda a família no céu e na terra. É uma só família. Aqueles que morreram em Cristo e aqueles que estão na terra, judeus e cristãos, tudo isso compõe uma só família. De modo que todas as famílias que compõem a família de Deus são representações daquilo que é a verdadeira família. A verdadeira família não é a família que será eterna, não é a nossa família de sangue. A nossa família de sangue não é eterna. A nossa família de sangue, ela se dá até o ponto em que os nossos irmãos, os nossos parentes, o nosso cônjuge estão vivos. Depois que eles morrem, o que resta apenas é a unidade familiar em Cristo Jesus. Essa é a principal. Então, nós precisamos compreender e valorizar a família que é eterna, que é a família da fé. E é isso que Paulo está falando, olha, a igreja é uma família que recebe o nome do próprio Deus. Meus filhos, eles receberam o meu nome. Eles têm Vieira no nome. A minha esposa recebeu o meu nome, porque agora nós somos um. E a Bíblia está dizendo que nós recebemos, que Deus nos deu o seu nome. Sobre aqueles que Ele comprou com seu próprio sangue, Ele colocou o seu nome. Porque nós somos uma só família em Cristo Jesus.
Nós somos um só povo. A igreja não é um clube social, onde nós temos um assunto em comum, e nós nos reunimos simplesmente porque nós temos coisas em comuns, nós temos afinidades, e nós gostamos de nos reunir, é por isso que nós reunimos. Não, isso não é igreja. A igreja não é um clube social. A igreja não é um network, querido. Você não está na igreja para fazer contatos que vão te abençoar, que vão te edificar no seu trabalho, naquilo que você está desenvolvendo. Não é para isso que é a igreja. A igreja não é um trabalho. Sabe quando você tira férias do seu trabalho? Eu já vi muita gente tirando férias do trabalho e dizendo, olha, esse mês eu não vou na igreja porque eu estou de férias. Mas a igreja não é trabalho, é família. Você não tira férias da sua família. E nós temos a visão ainda muito distorcida do que é ser igreja. Igreja é uma família que passa por lutas, que passa por dificuldades, que passa por decepções, que passa por muita coisa, mas ela permanece unida. Porque, acima de tudo, reconhecemos que uns aos outros somos irmãos, que recebemos um nome do nosso Pai nas nossas vidas. Então, essa é a primeira revelação que Paulo traz. A igreja, ela é a família de Deus. Nós vemos em Salmo 132, quando o salmista Davi fala, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união, é como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e vai tomando toda a veste, até chegar na sua orla, e ali o Senhor ordena a bênção. O Senhor ordena a bênção no meio da unidade da sua família. Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Ou seja, há possibilidade de os irmãos não viverem em união. E nem por isso eles deixam de serem irmãos. Mas nesse lugar, onde não há unidade entre os irmãos, não é o lugar onde o Senhor ordena a sua bênção. Mas nem por isso você deixa de ser irmão com aquela pessoa. Por isso não há possibilidade. Se nós queremos a bênção do Senhor sobre a nossa vida, se nós queremos a bênção do Senhor sobre a nossa comunidade, se nós queremos a bênção do Senhor sobre a sua igreja, não há possibilidade de o seu coração estar em contenda com o seu irmão. O Senhor não ordenará a bênção sobre a sua vida se no seu coração há contenda com o seu irmão, seja ele de que congregação for. E a internet, cara, ela é danada para inflar o nosso coração contra os irmãos. Para inflar nosso coração contra líderes. Para inflar o nosso coração contra irmãos de outras congregações. E nós precisamos entender que nesse lugar não há bênção do Senhor. Porque é agradável ao Senhor. O Senhor se deleita quando os irmãos vivem em união. Quando não há maledicência no nosso meio. Quando não há fofoca no nosso meio. Quando há um coração puro e um coração livre uns aos outros. É nesse lugar que o Senhor ordena a sua bênção. E nós precisamos, enquanto igreja que quer a bênção do Senhor, que deseja um avivamento, nós precisamos viver em união. Romper com os preconceitos no nosso meio, romper com o passado de muita gente que ainda traz peso no coração dos irmãos, traz pé atrás no coração dos irmãos. Nós precisamos romper com tudo isso e ter o coração livre uns aos outros. Livre para se decepcionar. Livre para ser traído.
Ninguém é traído pelo seu inimigo. As pessoas são traídas pelos seus amigos. Jesus, ele foi traído porque ele se deu por inteiro para Judas. Ele se deu por inteiro para os seus discípulos. E todos eles viraram as costas para Jesus. Todos eles. Todos eles decepcionaram Jesus. Mas quando ele ressuscitou, sabe o que é que ele vai fazer? Restaurar a amizade com seus discípulos. A amizade que seus próprios discípulos traíram ele. Jesus vai e vai encontrar com eles. E vai restaurar a amizade com eles. Ele vai e restaura a amizade com Pedro. Pedro, tu me amas, cara. Me ama mesmo. Você me ama de verdade, Pedro. E eu não tenho dúvida que se Judas não tivesse suicidado, Jesus ia atrás dele. Ia restaurar a amizade com ele. E quantos de nós somos traídos, nós somos decepcionados, e nós falamos, não, beleza, a gente vai conviver, mas eu não confio mais, eu não quero me relacionar mais, A igreja é um lugar de verdadeira amizade. Tá? Essa é a igreja. Amizades que se afiam nas dificuldades, nos fights da vida, mas é nesse lugar que o Senhor vai afiando pedra com pedra e vai construindo e vai edificando a sua igreja. A sua igreja não é construída por blocos, mas ela é construída por pedras. Blocos é muito mais fácil, né? Você bota ali o bloco, quebra, tal. Agora, você edificar uma construção com pedras é muito mais difícil, mas é infinitamente mais sólido. Tá? E a Bíblia diz que nós somos pedras vivas, que o Senhor está edificando a sua igreja a partir de pedras vivas, do qual Cristo Jesus é a pedra principal, é a pedra angular, é a pedra que sustenta todo o restante do edifício. Mas nós somos pedras, nós somos difíceis. Pedra não é fácil, pedra é pesado, pedra é difícil. Imagine uma multidão de pedras que precisa edificar uma casa para Deus. Vai ter que se afiar, vai ter que se atritar. Mas isso é a igreja. Nada mais que isso. Por isso, as decepções, elas são inevitáveis. Mas aquilo que vai crescer no seu coração é você que decide. Martinho Lutero, ele falou, olha, eu não posso impedir que um passarinho passe pela minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça um ninho na minha cabeça. E quantos ninhos são feitos no nosso coração? Quantos ninhos a gente deixa ser feito na nossa cabeça? Que nos traz separação, que nos traz contenda com os nossos irmãos. E nesse lugar, não é um lugar onde o Senhor ordena a sua bênção. O segundo ponto, que Paulo vai falar no verso 17, ele vai dizer, e que Cristo habite pela fé, não, verso 16, né? Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo Espírito Santo. Então, o que Paulo está dizendo aqui, em segundo lugar, é que a igreja ela é totalmente dependente do Espírito Santo. A igreja não depende da sua força, a igreja não depende dos seus métodos, a igreja não depende daquilo que ela faz para entreter as pessoas, mas ela é dependente do Espírito Santo. É o Espírito Santo que fortalece a igreja. Não são as várias atividades, mas é o Espírito que fortalece a igreja. E fortalece aonde? No seu interior.
Como diz Paulo, ainda que o seu homem exterior vai se deteriorando, ainda que seu homem exterior se corrompa, envelheça, contudo, o homem interior deve ser edificado, deve ser fortalecido. Quanto mais o tempo passa, nós deveríamos estar mais fortes. A regra para o nosso corpo é ao contrário. Quanto mais o tempo passa, nós ficamos mais fracos. Mas como nós não somos homens e mulheres naturais, nós somos pessoas espirituais. Aqueles que são espirituais, quanto mais o tempo passa, mais eles são fortalecidos. A ponto de que pode estar em cima de uma cama, mas o seu espírito permanece forte. Porque a nossa única dependência é do Espírito Santo. Nós precisamos ter claro isso. Nós não dependemos de um som maravilhoso. Nós não dependemos de telão. Nós não dependemos de luzes. Nada disso importa. Nada disso importa. A única coisa que importa para a igreja é o Espírito Santo. Davi fala: Senhor, pode me tirar tudo. Tudo. Só não retires de mim o seu Espírito. Em terceiro lugar, no verso 17, a igreja é a habitação de Deus, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor. Então, Paulo está dizendo que Cristo vai habitar no nosso coração, mas Ele vai habitar no nosso coração quando nós estivermos arraigados, enraizados. Ele usa duas palavras fortíssimas aqui, né? Que nós estejamos fincados em quê? No amor. Quando nós estivermos arraizados, quando as nossas raízes crescerem, e as raízes não crescem para cima, mas elas crescem para baixo, aonde ninguém vê, mas é esse fundamento que traz sustentação àquela árvore. E Paulo fala: olha, o Senhor deseja habitar no meio de vocês, mas Ele não vai habitar no meio de vocês se a estrutura não estiver bem fundamentada, se a estrutura não estiver arraigada, se não tiver descido. E qual é essa estrutura? O amor. Quando vocês amarem uns aos outros, estiverem enraizados, de modo que nada abalará vocês, é nesse lugar que o Senhor irá habitar. Que o Senhor habite no meio de vocês. A igreja é a habitação de Deus. Em quarto lugar, a igreja é a revelação do amor de Deus. Verso 18: vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Paulo está dizendo: você não compreenderá o amor de Deus se não for juntamente com todos os santos. A única maneira de você compreender o amor de Deus é você estar em unidade com os santos. Se você quer viver a sua vida longe da igreja, longe dos santos, esse não é um lugar onde você terá compreensão do amor de Deus. Porque o amor de Deus se revela no meio da igreja. Ele não revela o seu amor por outro meio, a não ser por meio da unidade dos santos. E o quanto que a nossa unidade tem de fato revelado o amor de Deus ao mundo. O mundo que olha as redes sociais hoje,
e vê a igreja se degladiando. Qual a expressão de amor que nós estamos mostrando a esse mundo? Nós precisamos expressar o amor de Deus, porque essa é a função da igreja, revelar o amor de Deus no meio da unidade do corpo de Cristo. Em quinto lugar, a igreja manifesta a plenitude de Deus. Verso 19: e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Paulo está trabalhando uma construção aqui, gente. Quando nós estamos enraizados em amor, quando nós de fato amamos uns aos outros, nesse lugar Deus habita. E quando Ele habita, Ele não habita em parte, mas Ele habita plenamente. Ele todo deseja se derramar e se revelar sobre a igreja. Como foi falado aqui no início do nosso culto hoje, Hebreus capítulo 1, verso 3, Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Colossenses, Paulo vai dizer em Colossenses, que nele habita toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus habita em Cristo. E a Bíblia vai dizer que nós estamos em Cristo. Se nós estamos em Cristo, toda a plenitude de Deus deveria habitar em nós também. E nós deveríamos revelar essa plenitude de Deus. Não as partes de Deus, mas toda plenitude. E nós só manifestaremos a plenitude de Deus quando nós amarmos uns aos outros. Em sexto lugar, a igreja é a manifestação do poder de Deus. Verso 20: aquele que é poderoso para fazer mais do que todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que a gente pede, do que aquilo que a gente pensa. Olha quantas vezes nós viemos aqui, nós oramos para que o Senhor faça coisas tão extraordinárias, né? E a gente pensa, cara, se isso acontecer, isso vai ser uau! E a Bíblia diz, mas Deus é poderoso para fazer muito mais do que tudo que a gente pede. Ele é poderoso para fazer muito mais do que tudo que você ora. Ele deseja fazer muito mais do que tudo que você pensa. Quantas coisas maravilhosas você pensa como a igreja, né? Deveria ser, o que Deus pode derramar, o que Deus pode fazer. E Ele está falando, Deus é poderoso para fazer muito mais. Segundo o quê? Segundo o seu poder, que opera onde? Em nosso meio. O poder de Deus opera em nós, não em mim. Não em você, mas em nós, na igreja, no seu corpo, na sua igreja que é falha, na sua igreja que é pecadora, mas é nesse lugar que o Senhor faz muito mais do que tudo aquilo que a gente pede, do que tudo aquilo que a gente pensa, segundo o seu poder que opera em nós. E em último lugar, queria chamar a banda aqui. Em último lugar, a igreja é a expressão da glória de Deus. A Ele, verso 21, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. A Ele
seja a glória. Aonde? Na igreja. Aonde Deus é glorificado? Na igreja. A Ele seja a glória na igreja. E nós estamos vendo, em Apocalipse ali, aquelas igrejas tão terríveis, que fazem coisas tão terríveis, mas é nesse lugar que Jesus está ainda no meio, andando entre os candelabros, andando por essa igreja suja, essa igreja cheia de defeito, essa igreja cheia de erros, mas é nesse lugar que o Senhor ainda está mostrando a sua glória. A Bíblia foi escrita por homens pecadores. A Bíblia foi escrita por homens cheios de defeito. Quando você lê, por exemplo, o Pentateuco ali, os 5 primeiros livros, a Torá, foi escrita por Moisés. E Moisés foi um homem que foi impedido de entrar na promessa de Deus, porque pecou. Porque não obedeceu aquilo que Deus tinha pedido a ele. Se você vê os salmos, você fala assim, nossa, que ser humano incrível que escreveu tamanha poesia. Foi o ser humano que matou, foi o ser humano que adulterou, foi o ser humano que fez tantas coisas terríveis e horrendas. Toda a Bíblia, gente, foi escrita por pecadores. Mas a palavra de Deus, ela permanece santa. Mesmo com todas as falhas e os erros desses homens, a palavra de Deus permanece santa. A palavra de Deus permanece inerrante, mesmo com todos os erros daqueles que escreveram essa palavra. A palavra de Deus permanece infalível, mesmo com todas as falhas daqueles que escreveram essa palavra. Nós precisamos nos voltar para aquilo que o Senhor tem gerado na igreja, abrindo mão dos pecados, das falhas que ocorrem no nosso meio, mas não podemos abrir mão daquilo que o Senhor tem gerado. O Senhor deseja expressar a sua glória no meio da igreja. O Senhor deseja revelar ao mundo. A Bíblia vai dizer que em João, quando Jesus está orando, a sua oração antes de ser morto, e ele ora, Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu e tu somos um. Assim como não há divisão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que não haja divisão no meio deles também. Porque só assim eles revelarão a glória que tu me destes. E o mundo conhecerão que são meus discípulos, quando eles amarem uns aos outros. Esse é o chamado. Esse é o chamado, para revelar a glória de Deus por meio da unidade e do amor no nosso meio. Isso é ser igreja. Vamos orar?